Somos a cidade mais saneada de Santa Catarina, entre as 100 cidades mais saneadas do Brasil. Consequentemente, nós recolhemos o nosso esgoto, tratamos e devolvemos um esgoto tratado para o Rio Camboriú. Embora não tenhamos o rio ainda totalmente despoluído, todas as ações ambientais que nós fizemos, elas deram alguns resultados inéditos, né? Um deles foi que pela primeira vez nós tivemos balneabilidade total na Praia Central. Nós não fomos condenados, né? Na realidade, a justiça abriu um processo, nós tivemos realmente uma situação em que a vigilância entendeu que algumas peças nossas estavam acumulando água, só que são peças que elas têm um uso muito rotineiro, ou seja, não há um acúmulo, mas como a vigilância entendeu, acabou comunicando, né, o Ministério Público acabou ingressando com uma ação que nós viríamos a ter uma condenação se não tomasse medidas, né? Nesse meio tempo nós já informamos, inclusive no próprio processo, todas as nossas ações com relação à dengue, fizemos também, em complemento a tudo isso, um próprio contrato emergencial, né, para ter uma ação mais efetiva, mas todas aquelas peças nós conseguimos comprovar, né, com documentos, com informações, que elas não tinham aquele acúmulo de água em que pese parecia ter, né, elas efetivamente não teve, né? A notícia, na realidade, foi que poderia-se ter uma situação que pelo acúmulo constante de água viesse a ter um foco de dengue, né? Então isso nós conseguimos corrigir com as nossas ações, né? E por óbvio, como teve uma ação judicial, uma demanda judicial, nós conseguimos também, dentro do próprio processo, fazer essa informação toda. Já houve arquivamento ou ainda... Não, o processo continua, né? O processo continua, as ações nossas também continuam, a gente tem uma aplicação aí de uma empresa contratada justamente para fazer a passada de fumaça e tudo mais, todos os produtos, para que a gente não venha efetivamente a correr o risco de ter algum foco lá dentro, né? Justamente porque, como eu disse, nós temos algumas peças que elas são usadas com muita frequência e essas peças, canos e tudo mais, dependendo se fica virada para cima, chove e acumula água, né? Então, periodicamente, os nossos servidores vão lá, fazem a virada desses canos e tudo mais, então, pequenas correções aí que tivemos que fazer. Eu reputo que a primeira grande ação que tem que ser feita, né, é a questão da rede coletora do município vizinho, do município de Camboriú, né? Nós hoje somos um município em Balneário Camboriú que nós temos praticamente 99% de rede coletora, né? Inclusive o prefeito Fabrício, EMASA, o meio ambiente foram muito premiados com relação a isso, né? Somos a cidade mais saneada de Santa Catarina, entre as 100 cidades mais saneadas do Brasil. Consequentemente, nós colhemos o nosso esgoto, tratamos e devolvemos um esgoto tratado para o Rio Camboriú. O que não acontece no município vizinho, justamente porque não existe a rede coletora de esgoto. Então, nós entendemos que a primeira grande ação é efetivamente fazer a rede de esgotamento sanitário no município vizinho. Diga-se de passagem, o novo marco do saneamento determina que todos os municípios até 2033, eles obrigatoriamente têm que ter 90%, né, de cobertura de rede de esgotamento sanitário. As demais ações, né, são ações de conscientização. Então nós temos grandes programas ambientais que a gente faz, né, o produtor de águas do Rio Camboriú, ou seja, para melhorar inclusive a qualidade da água, né, um programa aí que tem mais de 26 parceiros nossos participando, né, ou seja, fazendo a proteção ambiental, né, do próprio rio, protegendo o rio, fazendo todo o processo ambiental dentro das suas áreas, né? Nós também temos um grande projeto ambiental que nós reeditamos dentro da EMASA, conseguimos hoje atingir mais de 1.000 crianças diretamente nas escolas municipais, um projeto que está indo para as escolas, inclusive as privadas, né, as escolas particulares, que é o projeto Jacamasa, né? Nós temos uma história que existe um jacaré dentro da EMASA e efetivamente existe, né? E aí ele virou o nosso símbolo e nós, juntamente com os servidores efetivos, né, reeditamos esse projeto, que é um projeto que eu acredito seja, se não o mais importante, um dos mais importantes, porque ele faz a educação ambiental das nossas crianças, ou seja, nós já estamos fazendo o futuro a partir do nosso presente, né? E esse projeto ele tem algumas parcerias,
Inclusive ele mostra a própria figura do rio Camboriú, a necessidade que a gente tem de limpeza do rio, de não poluir, porque ele mostra onde inicia o processo todo da água que chega até as residências dessas crianças, até a escola, que é a captação, que é no próprio rio Camboriú. Então, esses projetos ambientais, a própria questão que nós temos de umas ações efetivas que nós fizemos dentro da EMASA, através do programa Se Liga na Rede, né, com os lacres, com uma nova legislação, né, que inclusive prevê multas mais pesadas, ou seja, esse conjunto de ações que nós temos na EMASA, eu acredito que seja a grande entrega desse governo, a grande entrega de Balneário Camboriú para o Rio Camboriú. Mas nós dependemos, além de todo o processo, repito, de esgotamento de sanitário do município vizinho, mas também um processo de conscientização ambiental. Né? Sofá, pneu, saco de lixo não chegam, né, no rio por acaso, alguém atirou dentro do rio. Então, a gente precisa efetivamente ter a participação da comunidade junto com o poder público se comprometendo, fazendo as ações, mas a comunidade também tendo o processo de fiscalização, né, o processo de conscientização de não poluir o rio, seja o Rio Camboriú, seja qualquer outro, né? Somos uma das mais, né, a cidade mais saneada de Santa Catarina, uma das mais saneadas do Brasil, né? Ou seja, nós já estamos vivenciando a universalização justamente porque nós vamos entregar ao final desse ano os 2 últimos bairros que ainda não têm esgotamento sanitário, Estaleiro e Estaleirinho, né, que o universo de residências compreende menos de 1% comparado, né, com o resto da cidade. Então nós temos hoje 99% já de rede coletora em Balneário Camboriú. Por óbvio que nós precisamos também que isso se transforme em ligações regulares, né, na nossa rede. Não adianta somente ter a rede se nós não tivermos o processo, né, de cada imóvel estar devidamente conectado. Então, justamente por isso que nós reunimos aí, né, o conjunto do governo, a própria Secretaria do Meio Ambiente, a própria Secretaria de Obras, a Vigilância Sanitária, que tem um papel importante, né, e o prefeito determinou essas ações, inclusive mudando as legislações. Que eu digo que o grande processo que vive Balneário Camboriú, né, não são somente as ações do poder público, mas nós temos grandes parcerias que servem de exemplo para outros municípios, né? Todo esse processo de mudança da legislação, impondo multas mais pesadas, impondo que todos os imóveis que não sejam casas, pela dificuldade que se tem em fazer a fiscalização em prédios, em lojas, no comércio em geral, todos esses imóveis que não sejam casas, eles devem emitir uma declaração de regularidade sanitária. Isso, num primeiro momento, nos afastou um pouco do conjunto de síndicos da cidade, né, que acharam que era uma imposição muito pesada, mas depois os síndicos perceberam que somente isso, ou seja, com a participação deles, com a participação popular, nós conseguiríamos fazer com que a cidade atacasse a causa do problema. A causa do problema é a existência de esgoto irregular, ela se dá pelos imóveis não estarem devidamente conectados. Então, essa participação, esse conjunto de reuniões que nós fizemos no gabinete do prefeito, na EMASA, inclusive com associações de moradores, fez com que os próprios síndicos se reunissem e montassem uma associação. Hoje nós temos uma associação de síndicos representada, que participa conosco, que faz material, que conscientiza, que dá palestra. E eu sempre digo, né, a gente fala muito em PPP, parceria público-privada. Essa é a grande parceria público-privada, ou seja, a ação do privado em conjunto com o poder público. Isso tem dado resultados, né? Nós, com essa participação, a gente tem tido uma devolutiva muito positiva com parte dos condomínios, mas ainda precisamos, claro, que os demais imóveis, né, o comércio em geral, eles também nos devolvam essa legislação. Nós tínhamos uma demanda que pelos nossos cálculos nas fiscalizações iniciais, ele dava pouco mais de 50% a 60%, né? Como a gente teve todo o processo dos lacres, mais de 100 lacres na cidade, fiscalização, multas mais pesadas, a gente teve um avanço significativo, né? Pelos nossos cálculos atuais, a gente reputa aí mais de 80% dos imóveis devam estar
devidamente conectado, né? Nós vamos ter um diagnóstico um pouco mais preciso agora, a partir do mês de setembro, quando vence o último prazo da entrega da declaração de regularidade sanitária, né, que nós temos um universo de praticamente 10 mil imóveis que devam entregar essas declarações. E aí, com aquelas informações que a gente detém das residências e tudo mais, a gente consegue fazer um encontro dessas informações e ter um dado mais preciso, né? Mas pelo que a gente analisa, por tudo que a gente passou desse processo, nós acreditamos hoje que tenhamos aí de 80% para cima o número de imóveis conectados. Nós temos um processo, né? Qual que é o nosso processo hoje? A gente tem uma lei que ela determina que os imóveis que não sejam casas, eles têm até 31 de agosto para emitir a declaração. Portanto, nós não temos uma fiscalização mais presente nesses imóveis. A gente fiscaliza especificamente os imóveis residenciais unifamiliares, né? Então, a gente tem aí nesse universo, né, desde a minha chegada na EMASA, mais de 100 lacres, nós implementamos os lacres, esses 100 lacres atingem 580 imóveis praticamente, né, porque quando pega um condomínio, pega toda uma coluna, né, então isso daí dá um reflexo significativo, por isso 100 lacres que atingem mais de 500 imóveis, né? A gente teve uma ação que ela parou um pouco durante a pandemia, então a gente não teve lacres na pandemia, as fiscalizações diminuíram pelo fato de não poder a nossa equipe entrar para dentro dos imóveis, mas nós hoje temos aí mais de 80 mil imóveis fiscalizados em Balneário Camboriú, né? Um passo muito importante. E também, como eu disse, né, nós temos essa participação dos condomínios e tudo mais que nos ajudam não só a fiscalizar, mas também a comunidade tem nos ajudado quando tem um esgoto irregular a fazer a própria denúncia. Então a gente consegue chegar nesses imóveis aí e corrigir esse problema. Eu sempre faço uma leitura, né? A gente tem falado aqui Rio Camboriú, Rio das Ostras, né? Rio Marambaia, a própria questão do Rio Peroba, que é muito claro, quando a gente olha para o Rio Peroba a gente percebe a diferença, né, do rio em Balneário Camboriú e do rio quando vem de Camboriú, né? Então, eu uso muito uma frase, né, que o Fabrício é um líder moderno, ou seja, o líder que não é aquele que bate na mesa do tempo antigo, é o líder que dialoga, né? Então a gente tem no conjunto do governo uma determinação do prefeito que é o diálogo com, né, os vários setores da sociedade, mas especialmente o diálogo dentro do governo. Então nós fizemos algumas ações em alguns rios, juntamente com a Secretaria do Meio Ambiente, juntamente com a Secretaria de Obras, que são parceiros, e o Marambaia nós experimentamos algumas ações que deram um resultado positivo, embora não chegaram naquele número que nós entendemos necessário, ou seja, não trataram 100% da despoluição do rio. Então, testamos alternativas como nanobolhas, aplicação de ozônio, né, que elas deram resultado num pequeno espaço, mas o nosso problema não é só um pequeno espaço do rio, nós queremos, né, realmente fazer toda a limpeza dos 800 metros que ainda o rio está aberto, ou seja, a gente enxerga a olho nu, e o restante aí, praticamente 2 quilômetros de rio que a gente tem por baixo dos imóveis, por baixo das avenidas, né? Iniciamos esses testes, também fizemos um pedido de licenciamento ambiental, fizemos o último protocolo na semana agora que passou, né, final do mês de julho, e nós acreditamos aí que até o dia 15 de agosto nós devemos ter uma autorização do Instituto do Meio Ambiente para fazer a dragagem, né? Ou seja, para nós retirarmos todo aquele lodo acumulado aí com mais de 30 anos, para que a gente efetivamente comece a limpeza do rio, né, efetiva, tirando aquele material, e prossiga então com o licenciamento ambiental para depois fazer um parque linear, e aliado a isso com os programas, né, próprio Se Liga na Rede, as legislações que atacam a causa do problema, que são as ligações irregulares. Nós acreditamos que esse conjunto, né, dragagem, depois o próprio parque linear que nós vamos fazer, e também agora a entrega das declarações, né, o Se Liga na Rede passando, a gente tenha um Rio Marambaia que seja objeto de orgulho para a cidade, né? Um compromisso do prefeito, um compromisso do governo. Vale destacar que
embora não tenhamos o rio ainda totalmente despoluído, todas as ações ambientais que nós fizemos, elas deram alguns resultados inéditos, né? Um deles foi que pela primeira vez nós tivemos balneabilidade total na Praia Central. Então esse é um ponto muito interessante para reflexão, né? Mas sabemos, claro, que ainda temos a demanda, temos ações para fazer, mas o reflexo dessa balneabilidade, desse 100% de balneabilidade, no próprio aspecto um pouco melhorado do rio, ele é fruto dessas ações e fruto também da participação popular. Primeira vez que vai ser dragado, se houver a licença ambiental? Primeira vez que ele vai ser efetivamente dragado, né? Quando eu digo dragado, não é colocar uma retroescavadeira e fazer uma limpeza do rio, não, é fazer o processo de tirar todo aquele material acumulado com dragas mesmo, recolher esse material, levar, por exemplo, até a estação de tratamento de esgoto. Mesmo modelo que a gente fez no Rio das Ostras. Né? O Rio das Ostras, para mim, é um belo exemplo de quando o poder público consegue atender uma demanda da comunidade. Né? Não está resolvido, né? Eu gosto de ser muito pontual com relação a essas questões. Nós tivemos muitos avanços. A obra do Rio das Ostras, depois que nós entregamos essa primeira parte, nunca mais teve uma gota de água saindo do rio, ou seja, a comunidade já pode dormir tranquila, mas nós temos uma segunda parte da obra, que é o mangue. Embora nós tenhamos feito o processo inicial em cima de um decreto de emergência, né, uma ação do prefeito que decretou emergência a partir de um parecer do IMA, que aí nós melhoramos toda a calha do rio, melhoramos toda a estrutura, conseguimos fazer, né, as próprias pontes, melhorar a vazão da água. Nós ainda temos uma barreira que é o mangue, que nós estamos discutindo ambientalmente com o Instituto do Meio Ambiente qual a melhor maneira de adentrarmos a esse mangue, né, e fazer com que a água continue na mesma vazão, que ela tenha a velocidade que ela vem, né, flua mangue adentro. Então, nós entregamos a primeira parte, inclusive nós tínhamos dividido o processo. Na primeira parte seria só a dragagem e a limpeza, na segunda seria o mangue e as pontes. Nós conseguimos trazer as pontes, né, para o primeiro momento, justamente porque percebemos que se não fizéssemos as pontes nós não teríamos o resultado, e isso tudo deu um grande reflexo, além de termos um rio hoje com uma calha muito maior do que tínhamos, ou seja, retomamos o tamanho original do rio, nós temos ele como efetivamente um rio que não extravasa, não causa problemas para a comunidade. Temos uma relação muito proativa, muito produtiva com a gerência regional do IMA de Itajaí, né? Nós fizemos inclusive uma própria ação em conjunto com eles para ver se nós conseguíssemos ainda diminuir o tempo de análise ambiental, dividindo a segunda etapa, ou seja, uma ação emergencial dentro do mangue, né, que permitisse abrir um pouco o mangue e aí continuássemos com esse licenciamento até conseguir fazer a obra total. Eu tenho a minha expectativa muito particular que até o final do ano a gente deva ter essa autorização para que a gente efetivamente faça uma ação emergencial, né, e aí continue com o licenciamento para entregar 100% a obra para a comunidade. A divergência, na realidade, né, ela não se dá, por exemplo, no método especificamente. A divergência se dá porque o IMA faz análise uma vez por semana. E a EMASA, no período de verão, ela faz análise 3 vezes por semana. Né? E aí a própria legislação nos dá um indicativo dos motivos, né, da EMASA fazer análise 3 vezes por semana. Existe uma orientação técnica, inclusive do próprio IMA, que após uma chuva muito forte, né, não se entre no mar. Por uma lógica, aquela chuva lava tudo que tem na via pública e tem por destino final o mar. Se existe uma lógica nisso, a EMASA obedece o entendimento de que, se não deve se entrar no mar, não se deve também fazer análises nas 24 horas, porque a análise fica comprometida. Então nós não fizemos.
né? A gente deixa para fazer no dia posterior, por exemplo, ou 48 horas após. O IMA faz análise sempre no mesmo dia e no mesmo horário, independente das condições, né, do dia anterior ou do próprio dia. Então isso é o que nós entendemos que dá a grande diferença das análises por vezes, né? Então, se o IMA não mudar, né, essa ação de fazer sempre no mesmo dia e tudo mais, e que a gente entende que também não é por querer, ou seja, é uma condição que o órgão tem, uma dificuldade de fazer análise em outros locais também, mas se não mudar isso daí, possivelmente as divergências irão continuar. O nosso relatório é feito por uma empresa terceirizada, né, uma empresa que ela está certificada dentro do IMA, ela obedece ISOs também, né, então, ou seja, o próprio IMA entende que a empresa está habilitada para fazer aquele tipo de serviço. Então, o nosso relatório ele é extremamente confiável. Não são, por exemplo, os servidores da EMASA que vão fazer para mascarar. Não, nós temos uma empresa contratada, né, que faz laudos aí no Brasil inteiro. As duas últimas empresas, empresas acreditadas no IMA, né, elas são duas empresas que têm um histórico de análise em outros locais, né, sempre muito respeitado. Então, com certeza, as nossas análises elas trazem nesse período de verão, pela frequência de 3 vezes por semana, elas trazem uma realidade muito mais aproximada daquilo que a gente tem, da condição que a gente tem na praia naquele momento. Estou desde o começo do governo, né? Na realidade a gente montou todo o programa de governo, o programa de cidade, e aí o programa de cidade ele trata da balneária de águas limpas, né? Então acredito que a grande entrega da EMASA para a cidade, a grande entrega desse governo para a cidade é efetivamente nós termos dados os primeiros passos para termos uma cidade com águas limpas, né? Por tudo que a gente já comentou. E o prefeito, na época, ele me determinou algumas ações, né, especificamente de gestão, de eficiência na entrega do serviço. Então, implementamos o sistema eletrônico na EMASA, né, que inclusive depois a prefeitura levou para dentro da prefeitura. Esse sistema eletrônico hoje nos permitiu ter uma economia de mais de 2 milhões de folhas de ofício que a gente acabou não imprimindo, ou seja, para o meio ambiente é um resultado significativo. Nós temos controle de frota, nós implementamos a telemetria dentro da EMASA, ou seja, no celular hoje eu consigo saber a quantidade de água que está chegando para as residências, consigo ter o nível do Rio Camboriú, controle de todas as elevatórias de esgoto para não ter extravasamento. A eficiência melhorou pelo trabalho de manutenção que nós fizemos nas elevatórias de esgoto, ou seja, quanto mais manutenção se faz, menos problemas se tem, menos gastos se tem, então nós não temos mais problemas de bombas queimadas e tudo mais. Então a eficiência é um dos grandes marcos, eu reputo, né, desses 4 anos que estou na EMASA, e as entregas que a gente tem para a cidade, né, especificamente despoluindo rios, enfrentando um problema que é como eu disse, né, o prefeito ele é um líder moderno, então ele destoa daquela orientação que se tinha no passado de tudo que está enterrado não dá voto, né? Então o prefeito atacou esse problema. Eu, quando entrei na EMASA, consegui também olhar para isso. A gente resolveu o problema do esgoto da região norte da cidade com um novo emissário de esgoto moderno, pressurizado, né? Estamos melhorando toda a estrutura das vias. Nós temos hoje aí mais de 85 quilômetros que nós já atingimos aí de esgotamento sanitário na cidade, né, que é um número significativo, mais de 40 milhões investidos em esgoto, mais de 20 milhões investidos em água. Então nós temos números que fazem com que esses 4 anos da EMASA, ao meu ver, né, tenha sido um processo muito significativo, né? Algumas entregas, agora vamos ter outras entregas até o final desse mandato, né? E com certeza acredito que aquilo que o prefeito me determinou quando me fez o convite para ir para lá, a gente tenha começado a fazer algumas entregas, mas a gente sabe, né, que também é todo um processo. Nós também temos o entendimento que outras administrações também fizeram o seu papel, mas que efetivamente essa administração, eu entendo que
a grande entrega é o programa de governo lá de 2016 montado por nós, que é a Balneário de Águas Limpas, ou seja, quando nós fomos receber junto com o prefeito, na Secretaria do Meio Ambiente e a Imasa, o prêmio como a cidade número 1 em meio ambiente no Brasil, foi nos questionado por outras cidades como que uma cidade de praia consegue ser a primeira em meio ambiente no país, consegue ser uma das cidades mais saneadas do país, né? Ou seja, consegue porque se tem um olhar diferente, porque se tem um compromisso com o meio ambiente. Nós vivemos do meio ambiente, né? O nosso turismo mais forte hoje é o turismo de praia, né? O turismo de sol. Então, a gente depende muito do meio ambiente justamente para fazer com que a cidade que é conhecida pelos maiores prédios da América Latina, os maiores prédios do mundo, também seja a cidade hoje conhecida como a cidade que preserva o meio ambiente.